aqui é o Wendel Kerslin para mais uma aula do Upgrade Videoaulas. Nesta aula, nós vamos aprender sobre linhas de influência. Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que está me assistindo que clique em gostei, se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e compartilhe esse vídeo com seus colegas. Assim, você vai estar me ajudando a cada vez mais proporcionar um conteúdo ainda melhor para que você seja ainda mais beneficiado com este trabalho. Ok? Muito obrigado. Então, vamos à aula. Linha de influência nada mais é do que o gráfico das reações na própria viga, dada pelas cargas que estão em movimento sobre a viga. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer neste vídeo? Esta aula vai se dividir em dois vídeos. Neste primeiro vídeo, eu vou calcular todas as reações para, no final, traçar o diagrama, que é a própria linha de influência. E, na próxima aula, nós vamos aprender, a partir desses diagramas de linha de influência das reações A e B, traçar também o diagrama de linha de influência do esforço cortante em uma seção, que eu vou definir para vocês no próximo vídeo, e do momento fletor, na mesma seção. Ok? Então, vamos lá. Para fazer o gráfico de linha de influência, nós temos dois métodos. O primeiro método, e o mais fácil, é com a utilização de fórmulas. E o segundo método é do jeito que nós vamos fazer aqui, que é um pouco mais trabalhoso, mas não deixa de ser fácil do mesmo jeito. Ok? Então, vamos lá. Para isso, nós vamos precisar achar as reações RA e RB, originadas pelo apoio A e B, quando a carga de 1 kN unitária estiver em todos os pontos principais da viga. Esses pontos que estão aqui nesse gráfico. E o que é o X? O X é esse eixo aqui. Então, é a distância. Então, para o primeiro ponto, nós vamos calcular as reações quando a carga P, que é unitária, como eu já disse a vocês, estiver aqui no x igual a zero. Então, para calcular as reações, para isso aí, basta fazer somatório dos momentos em B igual a zero. Vou considerar o sentido horário positivo para achar RA. Então, vamos lá. Essa carga aqui está girando no sentido anti-horário em relação ao ponto B. Portanto, menos 1, que ela é uma carga de 1 kN. E a distância entre ela e o ponto B é de 6 metros. Então, 1 vezes 6. Mais, porque está girando no sentido positivo, a outra carga é a carga RA, vezes 5 metros, que é a distância entre os dois apoios, igual a zero. Portanto, nós teremos que RA é igual a 6 sobre 5, igual a 1,2 kN. Ou seja, quando essa carga aqui estiver no ponto zero, quando x for igual a zero, esse RA aqui vale 1,2 kN. Quanto vale RB? Basta fazer o somatório das forças em y igual a zero, considerando o sentido para cima como positivo. Então, se eu tenho duas cargas para cima e uma para baixo, a soma dessas duas cargas aqui tem que dar igual a 1. Portanto, RA mais RB igual a 1. Então, eu sei quem é RA, que é 1,2. Portanto, RB é igual a 1 menos 1,2, que é RA. Então, RB é igual a menos 0,2 kN. Então, quando a carga estiver em zero, RA vale 1,2 kN e RB vale menos 0,2 kN. Passando para a tabela, para que fique mais fácil a visualização disso, na hora que nós formos fazer o gráfico da linha de influência. Então, agora, vamos andar com a carga para o segundo ponto. O segundo ponto é x igual a 1 metro. Então, a carga está aqui, bem em cima do apoio. E essa carga é de 1 kN, porque é unitária, como eu já falei para vocês. Observem que essa carga aqui está sendo absorvida apenas pelo apoio A. Então, eu já sei aqui, logo de cara, que RA é igual a 1. E se RA mais RB são igual a zero, já que RA é igual a 1 e eu só tenho uma força de 1 kN para baixo, eu sei que RB é igual a zero. Mas vamos tirar a prova disso caso você não tenha visualizado ainda. Somatório dos momentos em B igual a zero, considerando o sentido horário como positivo. Eu terei menos 1 vezes 5,
mais RA vezes 5 igual a 0. Portanto, RA é igual a 5 sobre 5, que é igual a 1 kN. Então, eu sei que RA é igual a 1 kN. Para saber quanto é RB, eu faço o somatório das duas igual a 0, para cima positivo. RA mais RB é igual a 1 e RA é igual a 1, portanto, 1 menos 1 igual a 0. Então, como eu falei para vocês, quando a carga estiver aqui no x igual a 1, ela está sendo absorvida apenas pelo ponto A. Então, RA é igual a 1 e RB é igual a 0 kN. Para o terceiro ponto, nós temos x igual a 3,5. Então, a carga está bem aqui no meio. P igual a 1 kN. Então, como vocês já perceberam, sempre vai ser assim. Eu vou sempre mudar a carga e calcular as reações, colocar naquela tabela lá e saber quanto é que vale cada reação à medida que a carga está se deslocando sobre a viga. Para este ponto de x igual a 3,5, notem que a carga está concentrada aqui no meio. Então, RA e RB receberão o mesmo esforço, que é de 0,5 kN. Mas, se isso não estiver visível para você, não tem problema. Somatório dos momentos em B igual a 0, sentido horário positivo. Eu tenho menos 1 vezes 2,5, porque eu tenho x igual a 3,5. Então, 3,5 é aqui onde a carga está. E a distância entre a carga e o ponto B agora é de 2,5 metros. Mais RA vezes 5 igual a 0. Então, eu tenho que RA é igual a 2,5 dividido por 5. Portanto, RA é igual a 0,5 kN. Somatório das forças em Y igual a 0, para cima positivo. Eu vou ter que RA mais RB é igual a 1. Então, RB é igual a 1 menos 0,5. Portanto, RB é igual a 0,5 kN. Então, eu tenho aí, como eu já tinha falado para vocês, RA e RB iguais a 0,5 kN. Então, vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é x igual a 5. X igual a 5, a carga vai estar aqui, próximo ao apoio B. Então, eu tenho somatório dos momentos em B igual a 0, sentido horário positivo. Terei menos 1 vezes 1, porque agora a carga está à distância de 1 metro do apoio B, mais RA vezes 5 igual a 0. Portanto, RA é igual a 1 sobre 5, que é igual a 0,2 kN. Somatório das forças em Y igual a 0, para cima positivo. RA mais RB igual a 1. Então, RB é igual a 0,8 kN, já que RA é igual a 1. Notem que, à medida que a carga vai se aproximando do ponto B, o ponto B vai aumentando. Temos aqui, para este ponto, de x igual a 5, RA igual a 0,2 e RB igual a 0,8. Isso é óbvio, né, pessoal? A carga está ficando mais perto do apoio. Então, o apoio vai exercendo uma reação maior para combater essa carga. O próximo ponto é x igual a 6. Para x igual a 6, nós vamos ter a carga aqui bem em cima de RB. E como eu falei para vocês, quando a carga está em cima de uma reação, ela está sendo combatida apenas pelo próprio apoio. Então, nós vamos ter aqui, neste ponto, analogamente aqui, quando a carga estava em 1 metro, que estava em cima do apoio RA, sendo combatida apenas pelo ponto B. Então, nós vamos ter que RA agora vale 0 e RB agora vale 1. Então, vamos pular esse ponto. O próximo ponto é x igual a 7. Para x igual a 7, a carga está aqui.
eu tenho que P é igual a 1 kN. Para saber quanto vale esse apoio aqui, eu faço somatório dos momentos em A. Percebam que eu inverti agora. Mas, tanto faz se você quiser fazer o somatório dos momentos em B primeiro. Então, eu tenho que essa carga aqui está girando no sentido horário em relação ao ponto A. Então, eu tenho 1 kN vezes. Qual é a distância entre a carga e o apoio? 6 metros. Percebam que aqui eu tenho 5 metros e aqui eu tenho mais 1. Então, eu tenho 6 metros vezes 6. Menos RB, que agora está girando no sentido anti-horário em relação ao ponto A, vezes 5, que é a distância entre o apoio A e o apoio B. Portanto, eu vou ter que RB é igual a 6 sobre 5. Então, RB é igual a 1,2 kN. Para encontrar RA, eu faço o somatório das forças em Y igual a 0, para cima positivo. Sei que RA mais RB tem que ser igual a 1 para que a viga fique em equilíbrio, já que eu tenho duas cargas para cima para combater uma carga unitária para baixo. Então, RA é igual a 1 menos 1,2. RA é igual a menos 0,2 kN. Então, para este ponto aqui, quando x é igual a 7, eu terei que RA é menos 0,2 e RB é 1,2 kN. Então, para o último ponto, eu tenho que x igual a 8. A carga se encontra aqui, na extremidade da viga. E ela é unitária. Então, para saber quanto vale RB, eu faço o somatório dos momentos em A igual a 0, considerando o sentido horário como positivo. Novamente, esta carga está girando no sentido horário em relação ao ponto A. Eu vou ter que 1 vezes 7, porque a distância entre a carga e o apoio A agora é de 7 metros. Menos RB, que está girando no sentido anti-horário em relação ao ponto A, vezes 5, que é a distância entre os apoios, igual a 0. Então, eu terei que RB é igual a 7 sobre 5. E isso é igual a 1,4 kN. Ok? Para descobrir RA, eu faço o somatório das forças em Y igual a 0. Para cima, positivo. RA mais RB igual a 1. Então, eu tenho que RA é igual a 1 menos 1,4. Portanto, RA é igual a menos 0,4. Então, quilonewtons. Então, agora eu tenho que RA é igual a menos 0,4 e RB é igual a 1,4 kN. Então, pessoal, aqui agora eu tenho as próprias vigas para representar a linha de influência do apoio A e a linha de influência do apoio B. Primeiro, o apoio A. Eu tenho aqui os valores do apoio A para a carga passando ao longo da viga, certo? Neste gráfico aqui, esse eixo aqui das abscissas representa o ponto X. E esse eixo aqui das ordenadas representa o valor das reações em kN. Então, eu tenho aqui, com x igual a 0, um valor para RA de 1,2. Eu marco aqui, 1,2. E à medida que eu vou passando com x igual a 1, eu tenho RA valendo 1. Então, nesse ponto aqui, x vale 1, eu tenho RA valendo também 1. Então, pessoal, RA agora está diminuindo até um ponto que vale 0, que é aqui no apoio B, onde RA é igual a 0, que é no x igual a 6. Portanto, eu sei que esse apoio, essa linha de influência aqui, vai cortar o eixo das abscissas aqui no apoio A. Desculpem o desenho. E, à medida que ele passa, ele vai diminuindo um pouco mais, até chegar nesse ponto aqui, que é o máximo negativo, que vale menos 0,4.
E aqui eu tenho menos 0,2. Então, é assim que nós representamos o diagrama da linha de influência. Para o apoio B, eu vou ter exatamente o oposto disso aqui. Eu tenho que RB vale menos 0,2, aqui para x igual a 0. E ele vai aumentando até ficar máximo em x igual a 8. E onde é que ele é 0? Que é o ponto, ele corta o eixo da viga. O apoio B é 0 aqui em 1 metro. Então, eu sei que ele vai cortar aqui. E aqui ele vai ser máximo valendo 1,4. Para 7 metros, vale 1,2, que é aqui, neste ponto. Para este ponto aqui, que é o centro da viga, este ponto aqui vai ser bem importante para nós, ele vale também 0,5. Então, está aí os dois gráficos de apoio, como eu falei para vocês no começo da aula. Muito obrigado por mais esta visualização e assistam a próxima aula para ver a continuação desta aula.